Fala pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa Dica de Direitos Humanos para o concurso do Sócio Educativo. Estava com saudade de vocês, então vamos seguindo, porque cada dia mais que passa a nossa prova está perto, né? Deixa eu dar um alô para todos vocês, Prof. Naima Cabral na área, para facilitar a sua vida aí no estudo de direitos humanos. Isso aí vocês já sabem. E o tema de hoje é muito importante, Declaração Universal sobre os Direitos da Criança. Isso vai cair na sua prova e eu torço para que hoje a gente veja grande parte desse conteúdo e a gente faça pelo menos umas duas questõezinhas aí. Pessoal, é o seguinte, me deram um recado agora há pouco, recado bacana, que nós estamos na Black Friday, né? Acho que é Black Vale, né, gente? Então aproveitem os descontos que a Vale Concurso já está dando a vocês. Entre em contato lá com a Camilinha, isso mesmo, gente, chama a Camila aqui, olha. Deve ter aí algum QR Code, algum contato aí para entrar em contato com o pessoal, tá? Então aproveita aí essa Black Friday, essa Black Vale, acho que é Black Vale, né? E adquira já o seu curso, o seu desconto. Perfeito? Então vamos ao que interessa. Temos aí a missão de em 30 minutinhos falarmos sobre a Declaração dos Direitos das Crianças. Só para vocês entenderem. O prof colocou Declaração Universal dos Direitos da Criança, mas na verdade, gente, vamos lá, tá falando Declaração da Assembleia das Nações Unidas dos Direitos das Crianças. Em alguns lugares você vai encontrar a Declaração Universal dos Direitos das Crianças. É justamente um documento de 10 princípios, super tranquilo para estudar. Isso aí você é obrigado a ver esse documento, tá? São 10 princípios norteadores, princípios gerais, que vão falar sobre esse aspecto geral condicionado a todas as crianças. Então, ele seria mais ou menos uma DUDH, tá? Ele seria mais ou menos uma DUDH das crianças, né? A Declaração Universal dos Direitos Humanos, em linha geral, de 1948, e em 1959, logo após, foi o primeiro documento que foi criado nesse aspecto dos direitos das crianças. Então você vai ver um conteúdo bem generalista, o que se quer realmente é preservar a criança na sua integridade, em virtude da sua imaturidade física, psíquica, moral, preservar todos os seus direitos para que garanta, gente, uma infância feliz. Criança precisa divertir, criança precisa brincar. Agora é o seguinte, vocês serão, se Deus quiser, os futuros policiais do sistema socioeducativo e precisam saber sobre essas nomenclaturas. Vocês precisam lidar porque vai cair na sua prova. Cada questão é 1,5 pontos. Então vamos ao início do nosso documento. E importante, alguns aspectos gerais que vocês já estudaram, por exemplo, dentro do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, traga aqui para nossa aula, tudo bem? O direito ele se complementa, ele não vai se divergir, ele sempre vai complementar. Perfeito? Entre um dos tópicos aí é a Declaração da Assembleia e nós temos outros documentos também que falam dos direitos das crianças e dos adolescentes e a gente vai trazer nas próximas dicas, tá? Pessoal, eu fiz questão de, na dica de hoje, nós vermos com cuidado o preâmbulo. Eu falo que é um crime, né? É um perigo muito grande. A prof sentou aqui para facilitar. Toma uma aguinha, gente, peraí. É um perigo passarmos por este documento e não ver o preâmbulo. Preâmbulo é o início de todo e qualquer documento. Então você vai começar a entender o porquê que foi criado esse documento. Rápido, tá? É um preâmbulo muito pequeno. A gente vai ver aqui que os povos das Nações Unidas, né, na carta, eles reafirmaram uma fé relacionada, né, à crença nos direitos humanos fundamentais, na dignidade do valor do ser humano e resolveram promover o progresso social e melhores condições de vida dentro de uma liberdade mais ampla. Isso aí é um aspecto bem generalista, a maioria dos documentos internacionais vem, sabe, com essa nomenclatura, com esse enredo bem bonito, bem poético. Agora entendam aqui um detalhe, viu? Como eu disse a vocês, a DUDH, ela vai ser o início, ela vai dar o pontapé inicial para falar assim, mundo, os direitos humanos, eles precisam ser preservados em todos os aspectos. Então a DUDH ela vai ser muito citada, tá? Ela vai ser muito citada nos documentos internacionais. Olha, visto que as Nações Unidas, na DUDH, na Declaração Universal dos Direitos Humanos,
Eles proclamaram que todo homem tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades nela estabelecidos, usufruir dos direitos nela estabelecidos, sem distinção de qualquer espécie, seja por motivo de raça, sexo, cor, religião, e aí por último fala, em razão de qualquer condição. Então, está falando que todas as pessoas têm capacidade de usufruir, de gozar dos direitos. Pessoal, esse é um conteúdo generalista, você pode até anotar, de universalidade. Se nós temos o alcance a todas as pessoas, independentemente da sua raça, cor, sexo, religião, opinião política ou quaisquer outras condições, os documentos internacionais eles precisam ser entendidos de que todas as pessoas terão alcance daqueles direitos, inclusive se for um violador, uma pessoa que violou os direitos humanos, ela vai ela vai ser punida, né, conforme a sua infração ali cometida, mas será preservados os seus direitos. Então, direitos humanos é para todos, né? E a primeira observação aqui nesse preâmbulo. Continuando, visto que a criança em decorrência, olha, uma classificação importante, visto que as crianças em decorrência da sua imaturidade física e mental precisa de proteção e cuidados especiais, inclusive proteção legal apropriada, antes e depois do nascimento. Qual uma condição peculiar da criança? Imaturidade. Podem sublinhar, imaturidade física e mental. Por isso que existem esses documentos. Por isso que nós estamos estudando essa renca de documentos. E agora a gente vai adentrar numa parte mais específica, né? Mais hardcore. Até então a prof estava fazendo as dicas com você da UDH, Convenção Americana, 2 documentos que se assemelham, muito importantes. E a gente está deixando agora para essa reta final. Já passou menos de um mês, né, da sua prova. Então, temos aí a possibilidade de encontrarmos bastante coisa? Muita coisa, tá? Muita coisa. Então, além desses cuidados especiais, algo muito importante, proteção legal apropriada. Porque não adianta ter apenas previsão do direito, ter a previsão do direito de que aquilo ali é por direito, se não existe uma lei, se não existe uma norma que me oriente e me garanta naquele direito. Então, toda a orientação legislativa, normativa, legal apropriada, ela será direcionada para proteção. Essa é a palavra-chave, proteção. E quando nós estamos falando de um documento internacional, você vai ver muitas nomenclaturas falando. As Nações Unidas, os Estados partes cooperam, estabelecem. Nunca, não coloque, quer dizer, não marque a questão em que coloque os Estados partes, as Nações Unidas, obrigando outra nação a fazer alguma coisa, subjugando, não. É sempre em cooperação, tá? É sempre em cooperação, participação, empreendimento, progressivamente. Entendemos, prof? Vamos seguindo. Antes e depois do nascimento, tá? Essa proteção legal apropriada. Visto que a necessidade de tal proteção, ela foi anunciada na Declaração de Direitos de Criança de Genebra, em 24, reconhecida na Declaração Universal dos Direitos Humanos e nos estatutos e agências especializadas das organizações internacionais interessadas em bem-estar da criança, tá? Visto que a humanidade deve à criança o melhor dos seus esforços, né? Muito bonita a finalização dessa parte, que a humanidade deve às crianças o melhor de seus esforços. Nós estamos falando da próxima geração, aqueles que virão após nós, após a gente, né? A próxima geração. Logo, eles precisam dessa atenção. Vocês viram aí que a gente falou? Convenção de Genebra, agências especializadas, tá falando o seguinte, olha, DUDH, Convenção de Genebra, todos eles já, falaram sobre as crianças. Mas agora, esses 10 princípios da Declaração
da Assembleia das Nações Unidas sobre o Direito das Crianças vai estabelecer 10 princípios, tá? Vamos lá? Assim, com todo esse enredo que a prof falou com vocês, proclama a Declaração dos Direitos da Criança. Qual o objetivo? Visando que a criança tenha uma infância feliz. Pessoal, se cair na sua prova qualquer questão que degrade, que venha trazer uma corrupção, algo que venha afastar, que a criança tenha uma infância feliz, que a criança seja criada com amor, com princípios, com valores, no núcleo da sua família, afasta essa questão porque ela está errada. Nós vamos ver 10 princípios muito simples de serem entendidos. Eu não sou mãe ainda, mas você que é pai e mãe, sabe minimamente, eu acredito, você que teve criança, ou seus meninos já são grandes, né? Porque a maioria das pessoas que estão fazendo aqui o socioeducativo são pessoas mais maduras, né? Diferentemente de quem faz aí polícia militar, porque a gente tem aí uma limitação de idade até os 30 anos. Vocês sabem, vocês não precisaram estudar direito, e até quem não tem filhos também não, para saber que criança precisa de carinho, criança precisa de atenção, que criança não compreende as coisas. Que um exemplo, até os 5 anos de idade, a criança ela não tem um filtro sobre aquilo que ela escuta, aquilo que ela vê, aquilo que ela presencia. Aquilo vai no subconsciente dela, aquilo vai na primeira imagem e fica de maneira muito limpa. A criança é uma folha em branco. Então você não precisa saber de direito para saber que a criança ela precisa de uma infância feliz e tantas outras coisas. Tudo bem? Então a gente vai ver coisas aqui muito básicas que vocês já viram ao decorrer da vida de vocês e não precisaram estudar direito por conta disso. Além da infância feliz, ela precisa gozar, usufruir em seu próprio benefício e no da sociedade, os direitos e as liberdades aqui enunciados, né? Tudo que está enunciado nesses 10 princípios. E apela a que os pais, os homens e as mulheres, em sua qualidade de indivíduos e as organizações voluntárias, as autoridades locais e os governos nacionais reconheçam esses direitos e se empenhem, tá? É a cooperação pela sua observância, mediante medidas legislativas e de outra natureza, progressivamente instituídas de conformidade com os seguintes princípios, vamos a eles. Princípio 1, pessoal, a criança ela vai gozar, usufruir de todos os direitos enunciados nesta declaração. Todas as crianças, absolutamente sem qualquer exceção, serão credoras destes direitos, sem distinção ou discriminação por motivo de raça, cor, sexo, religião, e aí fala mais abaixo, né, do seu nascimento ou qualquer outra condição, tanto sua quanto da sua família. Eu queria que você anotasse embaixo. Grifem, sua e da sua família. Basicamente, princípio 1, princípio da igualdade, tá? Princípio da não discriminação. As crianças, elas têm esse alcance, as crianças e a família, tá? As crianças e a família, tudo bem? Muito importante aqui essa observação. Vamos chegando aqui, princípio 2. Prof, precisa gravar tudo isso? Não precisa gravar não, você já tem um entendimento. Se fala que não todos possuem esse direito, universalidade e não discriminação. Não discriminação e igualdade. Princípio 2. A criança gozará de proteção especial e ser-lhe-ão proporcionadas oportunidades e facilidades por lei e por outros meios, a fim de lhe facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social de forma sadia e normal e em condições de liberdade e dignidade. Essas oportunidades e facilidades, gente, é justamente pela condição, né, da fragilidade da criança, né? Ela precisa dessa atenção, da imaturidade, essa é a palavra. Na instituição de leis, visando esse objetivo, levar-se-ão em conta, sobretudo, os melhores interesses da criança. Esses termos são muito generalistas. A gente já sabe, prof, que criança tem direito de tudo. Calma, existem termos específicos que nós precisamos levar, tá? Primeiro princípio,
princípio da não discriminação, da igualdade. Aí agora vai falar que criança precisa de cuidados especiais, tá? Cuidados, proteção especial, proporcionadas as facilidades a fim de facultar, aqui é ensejar, é desenvolver, né? Potencializar, proporcionar o seu desenvolvimento. Essa palavra facultar não é de escolher, de facultativo, né? É de facultar, de iniciar, tá? Um desenvolvimento, de resguardar. Princípio 3, vocês estão vendo como tá fácil, tá tranquilo? A aula de hoje, a nossa dica. Então, a gente já vai seguindo. Peraí que tá dando sede. Aquilo que parece óbvio, né? Vamos a ele. Desde o nascimento, toda criança terá direito a um nome e a uma nacionalidade. Parece tão óbvio, né? Óbvio, não precisa nem estudar direito para saber que toda pessoa tem direito a um nome. Toda pessoa tem direito a uma nacionalidade. Ok, mas as crianças serão dadas de maneira específica, até porque nós estamos falando de um documento que atinge todo o globo terrestre. Então existem situações em que vai encontrar crianças em conflito de guerra civil. Locais onde nós temos aí, onde aquele estado, aquele país ainda não é reconhecido como, aquele território não é reconhecido como um país. Fechou? Então nós temos aí essas condições trazidas no seio aí da Organização das Nações Unidas. Criança tem direito ao nome, criança tem direito à nacionalidade. Ah, prof, mas ela é uma apátrida. Ela nasceu num lugar que não é considerado uma pátria. Ou então nasceu num lugar onde é território neutro. A gente vê muito isso em filme, né? Mesmo assim, ela pode ser conduzida, né? E não vai ser a pátria, a nacionalidade ou sem nacionalidade que ela não vai usufruir desses direitos. É tanto que lá no princípio primeiro a gente viu o quê? Independentemente de nacionalidade, sexo, cor, religião, condição política ou qualquer outra coisa, tá, pessoal? Então vamos seguindo porque a gente vai ver pontos importantes e vai dar tempo a gente ainda fazer algumas questõezinhas. O princípio 4º vai dizer: a criança gozará os benefícios da Previdência Social, importante, grave isso daí, da Previdência Social, terá direito a crescer e a criar-se com saúde. Para isso, tanto a criança como a mãe serão proporcionados cuidados e proteção especiais, inclusive adequados aos cuidados pré- e pós-natais. Pessoal, às vezes cai numa questão falando assim, dentre os direitos elencados, Previdência Social. Aí você fala assim, opa, criança não aposenta. Tipo assim, né? Você já alia Previdência Social com o INSS, que é o Instituto Nacional de Seguridade Social. Tudo bem, mas a criança tem direito à assistência, tá? Então, princípio 4º vai falar que essa assistência, esses benefícios serão dados às crianças. E com isso, né, crescer no ambiente com saúde, né, tanto a criança quanto a mãe será proporcionado esses cuidados especiais e importante, o pré e pós-natal. Antes da criança nascer, ela já possui direitos. E o Estado, ele se coloca na condição de resguardar, de salvaguardar essa mãe, cuidando da criança antes mesmo que ela nasça, num pré-natal, por exemplo. A criança terá direito à alimentação, habitação, recreação e assistência médica adequada. A criança terá direito à alimentação, habitação, recreação e assistência médica adequada. Aí você fala, prof, o nosso país, o nosso sistema político, disso, daquilo. Seria tão bom se esses documentos internacionais, de fato, alcançassem a sua finalidade por completo. Seria realmente maravilhoso. Eu não discordo de você. A questão é que no concurso público, você sabendo cada vez mais sobre os documentos internacionais, isso garante que o Estado, né, a Segurança Pública, né, a Secretaria de Segurança Pública, eles tenham o respaldo, a segurança, a retaguarda, que eles não terão problemas futuros,
né, com servidores que não conheçam das normas internacionais. Porque se você conhece da norma internacional, você também conhece da norma nacional. Por isso que você vai ver cada vez mais direitos humanos, ó, peso maior do que as outras matérias. Entendeu por que direitos humanos é tão importante? Porque na lida com pessoas, nós podemos a qualquer instante, né, estar ali, até mesmo no exercício das nossas funções, né, lidando com até alguma possível violação. Claro que a gente tem que ter muito cuidado, né, com os exageros, com os extremismos políticos, mas no que tange o direito das crianças, vocês precisam ter muito cuidado. Porque são infratores, são jovens infratores, estão ali cumprindo medida socioeducativa, mas eles possuem muitos direitos que precisam ser observados, tá? Agora eu vou falar de maneira bem específica, quando nós estivermos estudando regras de Beijing, regras de Tóquio, diretrizes de Riad, é que a gente vai ver muita semelhança com o ECA, tá, gente? Então aqui é um documento hoje mais geralzão mesmo. As crianças incapacitadas, olha aqui, a criança incapacitada, física, mental ou socialmente, serão proporcionados o tratamento e a educação e os cuidados especiais exigidos pela sua condição peculiar. Sublinhe essa parte, pessoal. Condição peculiar. Essa peculiaridade já abre logo um vasto leque de falarmos de todas as anomalias, deficiências. Dentre eles, nós temos o autismo, nós temos, eu falo autismo, TDAH também, eu falo dos mais comuns que a gente vê no dia a dia, né? Principalmente o autismo, né? Então, o que eu falo com vocês? Atender uma situação peculiar ao autista. Hoje, cada vez mais, você vê a comunidade das pessoas que possuem um aspecto autista atuantes, porque a quantidade de autistas aumentou muito, né? Eu sou tia de um autista e eu vejo quanto que... Nem vejo tanto, porque eu não convivo com meu sobrinho, mas eu vejo as dificuldades, né, que a minha irmã enfrenta para poder colocar ele no meio social. Claro que a maioria dos recursos é de cunho particular, não é de cunho público, e mesmo assim, a nossa política pública para alcançar integralmente, não somente os anseios da criança, mas principalmente da mãe, porque existe uma desistência muito grande, pessoal, dos pais em relação a lidar dentro de casa. Então, a maioria das mães são mães solteiras que sofrem problemas muito sérios e muitos pais assim desistem, né, de continuar justamente pela complexidade que é essa doença. Então, assim, nós estamos falando aqui dos direitos das crianças, mas quem é que dá o apoio a elas? Quem é que proporciona o tratamento, a educação e os cuidados especiais exigidos? É a mãe, é a família. Se a mãe não tem o apoio do governo, até do conselho tutelar, fica muito difícil conduzir aquela criança, né, que vai virar um jovem, pode ser infrator e tudo, virar infrator. Então, a sociedade ela precisa se atentar àquilo que já está surgindo. No período da pandemia, né, todo mundo usando máscara, os autistas foi tirada aí essa condição de obrigatoriedade, porque eles têm uma hipersensibilidade, uma questão sensorial muito grande, de muita sensibilidade. Então não foi dado aí essa obrigatoriedade. Mas imaginem a quantidade de lugar que teve problemas em virtude aí de pessoas que eram autistas, eles não sabiam, e chegava, né, a autoridade pública para poder falar e tudo. Olha, tem que usar máscara, não, tem que mostrar a carteirinha de que é autista e tudo. Então tem todo um movimento aí para conscientização, tá, pessoal? Então, só para falar tudo isso, a criança incapacitada, né, física e mentalmente, socialmente, serão proporcionados o tratamento e educação e os cuidados especiais à sua condição peculiar.
Para o desenvolvimento completo e harmonioso de sua personalidade, a criança precisa de amor e compreensão. Foi dito bem no início, né, gente? Amor, compreensão sempre. Criar-se-á sempre que possível, aos cuidados e sobre a responsabilidade dos pais sempre que possível, tá? Aos cuidados e responsabilidade dos pais, no ambiente de afeto, segurança moral e material, salvo circunstâncias excepcionais, em que essa criança de tenra idade não será, onde essa criança de tenra idade, quer dizer, de idade muito pequena, não será apartada da mãe, tá, gente? A sociedade e as autoridades, vamos lá, qual é a regra? Não apartar a criança da família. Os pais estão separados, existe violência doméstica, então vamos colocar isso a cuidados ou de outros familiares, ou então ao conselho tutelar, ao orfanato, mas a criança de pequena idade, que é tenra idade, ela não será afastada, tá? Ela não será afastada da mãe. À sociedade e às autoridades públicas caberá a obrigação de propiciar cuidados especiais às crianças sem família e aquelas que carecem de meios adequados de subsistência. É desejável a prestação de ajuda oficial e de outra natureza em prol da manutenção dos filhos de famílias numerosas. Prof, o que tem a ver essa questão das famílias numerosas? Nem existe tanta família numerosa assim hoje, né? Hoje o máximo que você vê é um filho, 2 filhos no máximo. Olha a data desse documento. Período aqui dos nossos avós, dos nossos pais, eles vieram o quê? De famílias numerosas, concordam? Então, foi esse cuidado especial. Então, lembrar que nessa época, né, as famílias eram constituídas, era um outro padrão de família, né, pessoal? Vamos então à nossa questãozinha. Conforme a Declaração Universal, denota uma classificação importante. Olha, a criança gozará de todos os direitos enunciados nessa declaração. Todas as crianças, absolutamente sem qualquer exceção, tá, gente? São credoras dos direitos, sem distinção, discriminação, por todas essas condições aí, ou qualquer outra natureza, ou também estendendo a sua família. Você cai na sua prova falando, a família tem direito, ela também será alcançada, tá? Porque quem responde pela criança? Quem está na guarda, na tutela? A família. A família, tá? Então vamos lá. Estamos aí diante de uma condição de igualdade, né? Princípio da igualdade, da não discriminação, mas questão de características de direitos humanos, a gente vai ver a imprescritibilidade descrita nesse texto? Não está falando nada de prescrever direitos não serem mais aplicados. Inalienabilidade, não está falando condição aqui dos direitos serem trocados, deixar de serem exercidos. Irrenunciabilidade, ninguém está fazendo uma observação da renúncia de direitos, de não querer que eles sejam exercidos, aplicados. Agora, a letra D, universalidade, diz respeito ao aspecto geral, onde todos, e especificamente todas as crianças, terão direito. Vamos lá. A DUDH? DUDH não, né, gente? A Declaração dos Direitos da Criança, DUDC, de 59, tem como base o fundamento dos direitos e a liberdade a estudar, a brincar, ao convívio social das crianças, estabelecendo 10 princípios. O fundamento principal, né, do documento está na ideia de que a criança ela deve desfrutar de todos os direitos enunciados nessa declaração, que serão otorgados a crianças de pais subdesenvolvidos, a crianças pobres, a crianças das nações sem estatuto próprio, a todas as crianças ou a crianças de países que a adotam. Quase que óbvio, né? Se não muito óbvia essa questão, essas alternativas. Mas você pode passar de maneira muito relapsa numa questão dessa e falar assim, olha, as crianças de países subdesenvolvidos, elas têm o alcance aí dessa declaração. Tem, mas o alcance dessa declaração é para todas as crianças, então abarca todas, pobres, ricas, brancas, negras, países desenvolvidos, subdesenvolvidos, de estados partes, também de estados que não são partes, todas as pessoas, todas as crianças. Por isso que nós vimos anteriormente o princípio da universalidade, generalidade. Tudo bem, pessoal? Vamos lá, a nossa questão
é a letra D. E ficamos por aqui hoje. Ficamos por aqui. Será que a gente tem mais um desafio? Temos aí mais 4 princípios, né? 4 outros princípios. Eu vou deixar para vocês verem em casa. A prof vai trazer um próximo documento para nós analisarmos nas nossas dicas e vai ser um prazer ter vocês aqui. Pessoal, aproveitem a Black Friday. Inscreve no canal, ativa as notificações no sininho, se possível, segue a prof lá, ó, no Instagram, tá bom? Vai ser um prazer te ver por lá. Fiquem com Deus e até mais!